notícia, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Clínica Afeto. Aliás, quem já acompanha o nosso trabalho já viu aí que toda semana a gente faz publicações onde as profissionais aqui vão falando um pouco, né, prestando serviços para vocês que acompanham o nosso trabalho. Mas nada melhor do que conhecer a clínica, e quem vai fazer a apresentação, quem vai falar um pouco sobre como nasce, como surge a Clínica Afeto, é a doutora Flávia, que está aqui comigo hoje, está me recebendo, e parar um pouco o trabalho para poder conversar com a gente. Doutora Flávia primeiro, e depois nós vamos ter também a entrevista com a doutora Márcia. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo. Muito tudo trabalho? Certo. Muito trabalho. Bastante trabalho? Bastante trabalho. Mas me conta uma coisa, como é que surge essa ideia da Clínica Afeto aqui em Santa Luzia? A Clínica Afeto era um sonho nosso, meu e de Márcia, né? Quando a gente estivesse mais encaminhada na nossa vida profissional, de prestar uma assistência de qualidade, de forma integral, justa, certo? Então essa era a ideia inicial. E aí a gente já caminhou por outros caminhos profissionais e decidimos ficar em Santa Luzia, que é a minha cidade e a cidade adotada pela doutora Márcia. Então os sonhos que viraram realidade. Sim. E hoje vocês estão aqui prestando esse serviço. O que a Clínica Afeto oferece para a população de Santa Luzia e do entorno também? A gente oferece serviço médico, neuropsicológico, psicológico, de uma forma integrada, certo? Nós temos a doutora Márcia, que é médica de saúde da família, eu sou neuropsicóloga, a doutora Marina, que é psicóloga, e a Renata, que é a nossa recepcionista, que atende todo mundo quando nos procura. Que inclusive vocês viram foi quem deu as boas-vindas, né? Quando a gente chegava aqui na Clínica Afeto. Isso mesmo. Como anda a saúde mental da população de uma forma geral? Eu vou falar da minha experiência aqui. Sim. Nós somos só um buraquinho aqui do lado do Hospital São João de Deus, que foi a minha casa, a casa da Márcia por um tempo. Eu acho legal, né, a gente saber de onde a gente veio. Eu vim de uma formação, Ramon, eu tenho 21 anos de formada, onde a gente pegava a saúde mental, a saúde de uma forma geral, muito hospitalocêntrica, muito direcionada. Então, essa reviravolta no Sistema Único de Saúde, e para a gente que é prestador, né, suplementar, ele realmente foi uma coisa grandiosa. Quando você me perguntou se foi uma coisa boa ou ruim, é difícil falar, mas hoje a população tem mais acesso à informação, a qualidade de avaliação e diagnóstico ela é muito melhor, a gente consegue fazer uma rastreabilidade de adoecimento mental, tanto em nível genético como em nível de comportamento, de forma a garantir para uma pessoa com qualquer tipo de adoecimento mental um futuro mais promissor, mais integrado. Com isso, a educação também acompanhou, com professor de apoio. Estamos longe de alcançar um resultado satisfatório, na minha opinião, mas hoje a gente consegue falar com mais franqueza sobre adoecimento mental, sem tanto preconceito, sem tanto estigma. Se a gente considerar aí as últimas estatísticas, para cada 10 famílias no Brasil, tá? Para cada 10 famílias, nós temos em torno de 7 famílias que tratam alguma pessoa com adoecimento mental. Então hoje, quando chega aqui na Clínica Afeto para a gente atender, vou pegar o meu exemplo, vem uma criança encaminhada pelo neuropediatra, pela escola, para fazer uma avaliação diagnóstica, se tem autismo, se tem TDAH. Quando a gente acolhe essa criança para avaliação e a gente faz uma anamnese com os pais, a gente percebe que a gente tem os genitores também envolvidos no processo. Então hoje, mediante o aumento de informação, a quebra de tabu do adoecimento mental, muitas vezes já foi visto como espiritual, como algo demoníaco, como algo à margem da sociedade. Hoje não. Hoje ele está dentro da nossa casa. E uma parte do adoecimento mental que eu acho que é muito importante a gente falar é a tecnologia. Não é demonizar a tecnologia, mas é a que ponto essa tecnologia nos traz também um adoecimento, uma causa, né, um efeito, para que as pessoas procurem mais informação e procurem ajuda, né? Eu vou criar uma situação hipotética aqui. Nós temos hoje adolescentes, né? Antigamente os nossos pais não queriam que a gente fosse para a rua para não chegar tarde em casa, né? A gente tinha uma regra de horários, uma regra de conduta. Por um tempo eu escutei no consultório, que bom que meu filho está dentro de casa, não me dá trabalho, não usa droga, não bebe, não fuma.
Dentro da nossa casa hoje, a tecnologia nos apresenta outras possibilidades de adoecimento. Então, muitas vezes, os pais não conseguem perceber que os filhos estão o dia inteiro dentro do quarto, jogando o dia inteiro, se alimentam sem olhar o que é o alimento, mais robotizado. E, às vezes, esta avaliação de estar protegido dentro de casa, ela é uma ilusão. E aí, quando essa criança vai para o meio social, vai para a escola, vai para uma atividade física, ela começa a interagir de uma forma difícil com os outros entes. E nesse momento, é o que eu acho que é o acorda pós-pandemia, que as pessoas começam a procurar ajuda. E aí, quando você tem um diagnóstico de um filho, às vezes eu escuto o pai, ó, eu era assim quando criança, a mãe, ó, eu tenho um primo assim. Então, hoje, eu acho que tá mais paritário de informação. Não só de saúde mental, mas de medicina integrativa. As pessoas não têm mais vergonha de falar que não dão conta. Então, a ideia nossa, quando a gente falou, pensou na Afeto, nós duas viemos do berço do SUS. Nós somos prestadores de serviço do SUS e a gente respeita o SUS. A gente pensou num modelo de assistência que as pessoas pudessem ter acesso, que elas pudessem realmente se sentir tratadas, cuidadas, e que a gente pudesse dar um resultado de acordo com o que é o nosso princípio moral de vida, tanto meu e da Márcia. Né? A ideia aqui, né, quando a gente brinca, eu falo que aqui é como se fosse a casa dos meus pacientes. E é como os pacientes da Márcia se sentem em casa. Então, não é raro você vai chegar na recepção, tem banana, tem doce. Por quê? A nossa ideia é integrar a questão social, é ouvir esse paciente aonde ele está e entregar para ele uma proposta de tratamento, uma vida melhor. Não é só comercializar a saúde, sabe? É literalmente oferecer um tratamento com tecnologia, sim, com inovação, sim, mas com muito respeito, com muito cuidado, com muito afeto. Falando em tecnologia, daqui a pouquinho a doutora vai voltar para apresentar uma novidade aqui da Clínica Afeto. Mas agora a doutora Flávia está falando aqui, doutora Márcia, então nós vamos fazer uma substituição aqui nessa entrevista. Rapidinho. Vai deixar o posto aqui a doutora Flávia e vai entrar a doutora Márcia para a gente continuar falando um pouco sobre saúde aqui no Virou Notícia. Bom, substituição feita, saiu a doutora Flávia, entrou agora a doutora Márcia, que é médica da família, para conversar com a gente aqui. Tá tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, Ramon, muito trabalho? Graças a Deus. Muito trabalho. Bastante trabalho, Muito trabalho. graças a Deus. Sim. O que faz uma médica clínica da família? Ramon, essa é uma pergunta muito boa, porque o médico da família, de um modo geral, ele está muito atrelado ao atendimento no posto de saúde, o médico do SUS, porque essa especialidade ela chega no Brasil na realidade da Estratégia Saúde da Família, o famoso PSF. E o PSF, ele é um programa que foi inserido no SUS no contexto realmente da unidade básica de saúde, o posto de saúde. E a especialidade ela chega para atender essa demanda da Estratégia Saúde da Família, mas é uma especialidade médica, as pessoas fazem residência de saúde da família e o médico de família, a médica de família no meu caso, é o clínico expandido. O médico de família ele não cuida só do paciente adulto, que normalmente é o público, né, a demanda do clínico geral. O médico de família, ele tem na própria especialidade a definição do que ele faz. Ele cuida da família desde o bebê na barriga da mãe, a própria gestante, aquela criança, depois adolescente, o adulto, o idoso, até o leito, até a beira-leito, né, no fim de vida. Então, o médico de família é o especialista que vai fazer o acompanhamento da pessoa por toda a vida dela. E dentro desse contexto, tem algum tabu, algum preconceito? De que forma vocês trabalham isso com os pacientes? Uma coisa que é muito característica da saúde da família, do médico, né, um especialista em saúde da família, é que para nós não existe o paciente psiquiátrico, o paciente cardiológico, o paciente nefropata. A gente trata aquela pessoa. O problema da pessoa é parte de todo um adoecimento daquele momento, né? Então, a saúde mental, e é muito legal falar de saúde mental nesse momento em que a gente está com foco, né, no Setembro Amarelo e nas campanhas em relação ao cuidado com saúde mental, também está dentro do escopo de cuidado da medicina de família, porque muitas das vezes o acesso que essa pessoa queixosa vai ter
né, para trazer a sua dor, o seu sofrimento, vai ser o médico de família. E sim, infelizmente, hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito em relação às questões de saúde mental. Como é lidar com essa situação e tem, de alguma forma, também tido um pouco mais de abertura por parte dos pacientes, das pessoas que estão mais, elas estão mais abertas, elas estão trazendo, mais dispostas a de fato compartilhar com vocês profissionais o que elas enfrentam ali no dia a dia? Na maioria das pessoas, a gente vai precisar medicar. Vai depender, a consulta ela vai terminar numa medicação para aquele transtorno, seja ele qual for. O atendimento ele vai caminhar para uma medicação. E ainda existe muito preconceito em relação à medicação psiquiátrica. O fulano toma remédio de tarja preta. Exato, a questão dos remédios de tarja preta. Tem uma fala muito recorrente do paciente que é assim, mas eu vou ter que usar isso para o resto da vida? Eu vou usar isso para sempre? Então, a abertura para uma abordagem psicológica, psicoterápica, ela é muito mais aceitável para aquela pessoa adoecida do que a realidade do remédio. Ter que lidar com o remédio coloca a pessoa em confronto com uma doença. Então, a realidade de ter que ser medicado ainda é muito difícil e ainda é um empecilho para um bom tratamento das questões de saúde mental. Quando a Flávia atende pessoas, a Marina atende pessoas com questões relacionadas à saúde mental, a gente tem todo um universo em torno daquelas pessoas que acabam adoecendo também. Então, a gente tem o paciente que procura para tratar, tem os pais, os cuidadores, a família envolvida. Então, se a pessoa identifica que ela está no momento da vida dela, que ela precisa de trabalhar melhor as questões mentais, ela vai ter aqui na clínica tanto a assistência psicológica, neuropsicológica, que são coisas distintas, mas isso a gente conversa numa outra hora, Com certeza. quanto a assistência clínica daquela condição. Aí a criança também, sim. O adolescente também? Também. O adulto e o idoso? Também. Então, o acesso, a gente está aqui disponível, né, ao povo de Santa Luzia. Esperamos vocês aqui no desejo de poder proporcionar realmente uma melhora da qualidade de vida, uma recuperação dos seus problemas. Então, venham ao afeto, venham nos conhecer. Muito bom, pessoal. E agora está de volta a doutora Flávia com esta novidade para a gente encerrar essa nossa visita aqui à Clínica Afeto. Doutora, o que é esse aparelho? Qual é a novidade em primeiríssima mão aqui no Virou Notícia? Este equipamento é um óculos de realidade virtual, tá? Essa tecnologia, ela já existia fora do país há 10 anos. Qual é a ideia do óculos de realidade virtual? É fazer com que o paciente possa experimentar coisas, e aí vamos pegar o paciente de uma forma geral, tá? Experimentar situações de forma condicionada, segura e evolutiva. Qual é a proposta deste equipamento? É viabilizar o tratamento dos transtornos do neurodesenvolvimento, das fobias, dos adoecimentos em saúde mental de uma forma geral. Existem protocolos direcionados para cada tipo de atendimento, para cada tipo de patologia, e essa evolução ela é acompanhada de acordo com as consultas dele. O que é possível fazer com isso? Vamos pegar um exemplo, que é o que todo mundo está falando agora, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, essa tecnologia, ela permite do autista não verbal até o nível de suporte 1, que é o que rotineiramente as pessoas falam que é o autismo leve, vivenciar situações que na vida cotidiana ele não consegue. Um exemplo, a inteligência artificial o ajuda a atravessar a rua. Pacientes que não conseguem fazer a garrinha para escrever, ele pode, na tela, através da inteligência artificial, escrever, se comunicar, mesmo sendo não verbal. É uma tecnologia nova? Sim, mas é uma tecnologia muito eficaz. E a ideia de trazer ela para cá, para Santa Luzia, primeiro que era um sonho meu, enquanto profissional de saúde, é fazer com que isso chegue às pessoas que realmente precisem. Que a gente possa garantir, que a gente possa difundir a ideia, não só para quem é caro, eu não posso comprar, eu não posso pagar. Não é isso, é fazer com que esse resultado estimule tanto o prestador público, outros profissionais também a utilizarem, para que a gente traga a tecnologia a favor da saúde mental, do que se propõe. E o que é interessante dessa tecnologia? Ela conversa com os outros profissionais de saúde.
com o neurologista, com o médico, com o pediatra, com os professores. Através dela, a gente emite laudos, a gente emite a evolução cognitiva dos pacientes e, claro, visível para os pais. Parabéns a você, a Márcia. E vamos deixar agora também o endereço aí na tela, deixar o Instagram, o telefone de contato, porque eu recomendo também a Clínica Afeto. Muito obrigado. Obrigada, Ramon.